Boa noite a todos, eu me chamo Mariana Moraes, sou advogada e membro da Comissão de Relações Acadêmicas. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao presidente da OAB-PE, Bruno Batista, e à vice-presidente Ingrid Zanella, pelo incentivo constante e inserção dos estudantes e estagiários no sistema da OAB. Agradeço também a Leandra Félix, presidente da CRA, e a nossa vice-presidente, Adassa Barros, e a Gilvan, gerente de comunicação da OAB. E não poderia deixar de agradecer também aos membros da CRA e a todas as pessoas que ajudaram na divulgação dessa live, bem como agradecer a presença das nossas convidadas por terem aceito o nosso convite e tenho certeza que todos aqui sairão encantados com o conhecimento das duas. Obrigada pela presença de todos e é com muita satisfação que abro o debate sobre o tema: o desenvolvimento profissional do estudante de Direito, oportunidades e desafios. A nossa live funcionará com algumas perguntas que serão feitas por mim, as convidadas, e também perguntas, se tivermos tempo, feitas pelo público. Por fim, apresento a todos quem irá brilhantar nosso conhecimento nessa sexta-feira à noite. Nossa primeira convidada é a Marina Benji, advogada, formada em 2001 pela PUC do Paraná, vice-presidente da CDB-OAB, sócia do escritório Lima e Falcão, responsável pelo contencioso civil. Na segunda parte da nossa conversa, teremos Kathleen Gomes, psicóloga, com pós-graduação em Psicologia Organizacional e do Trabalho, com MBA em Gestão Industrial e formação em coaching, atuando em mais de 10 anos nos subsistemas de RH, com recrutamento e seleção, treinamentos e programas de estágio. Dito isto, vamos começar com Marina, advogada de brilhante trajetória, que trouxe o próprio case dela, para nos mostrar quais são os momentos decisivos para uma vida acadêmica e quais são os pontos e o porquê do curso de Direito e sobre como escolher uma faculdade e o que ela vai agregar para esse estudante de Direito. Até qual o momento para esse estudante começar a estagiar. E um pouco sobre a OAB em si. Marina, a live é sua, bem-vinda. Obrigada, Mariana, obrigada, Kathleen. Nós vamos fazer aqui alguns agradecimentos de praxe, porque gratidão é uma palavra muito importante. A gente tem que estar sempre agradecendo essas oportunidades e estar falando para a OAB, para mim, é sempre uma satisfação. Tá? Gostaria, então, nesse momento, de agradecer à OAB, né, especialmente aí ao presidente Bruno Batista, que vem conduzindo e representando a nossa classe muito bem, né, um desafio, porque está vivendo aí um momento muito peculiar, né, e está aí usando da sua sensibilidade, do seu comprometimento com a classe para acalentar a nossa classe, né, os advogados. Agradecer também a Comissão de Relações Acadêmicas, né, aqui está representada pela Mariana Moraes, o Léo, né, que fez esse convite. Também a Amanda Botelho, a nossa presidente da Comissão de Direito Bancário, que eu faço parte, sou vice-presidente. Tenho uma profunda admiração pela Amanda, pela trajetória profissional que ela vem trilhando, e gostaria de registrar aqui esse agradecimento, né, que ela está aí contribuindo muito com a advocacia e com os nossos acadêmicos, né. E não poderia deixar de agradecer aos meus estagiários acadêmicos de Direito, com quem eu já tive aí a oportunidade de aprender e de ensinar, né? Não fossem eles, eu não estaria aqui para falar desse tema tão importante, que é o desenvolvimento da carreira, né, do estagiário de Direito. Eu tenho alguns marcos na minha vida pessoal e eu conversei com a Mariana e resolvi trazer esse case. Esse case, na verdade, são os desafios que eu mesma enfrentei enquanto acadêmica de Direito, né, e gostaria de pensar que eu me sagrei exitosa nesse desafio, né? Sou advogada, me formei em 2001, então podemos fazer as contas aí, faz algum tempo que eu fui acadêmica de Direito. Mas a minha admiração, né, pelos meus estagiários e por... Olha, presidente! Olha que vai brilhantar a nossa live! Vou interromper a minha fala. Boa noite. Desculpe. Boas-vindas.
De forma Obrigado. alguma, eu abri a nossa live aqui agradecendo a forma com que o presidente vem conduzindo a OAB e nos representando nesse momento tão peculiar que a gente está vivendo. Então, agora eu posso registrar esse agradecimento em pessoa. Fico feliz em poder fazer esse registro. Com a palavra, presidente. Eu retomo depois. Acho que travou. Acho que ele travou. Travou. Bom, ele pode retornar a qualquer momento. Eu vou continuar falando um pouquinho aqui sobre a minha conversa com a Mariana e com o pessoal da Comissão de Relações Acadêmicas. Opa, Bruno. Oi, desculpe, minha internet não está muito boa, mas vou falar bem rápido para ver se dá para aproveitar esse momento aqui, só para agradecer vocês pela participação. Esse espaço que nós fizemos na TV OAB foi exatamente pensando nas comissões, no trabalho que vem sendo feito pelas comissões, e durante essa pandemia a gente está tendo todos que nos adaptar a essa nova realidade. E fazer com que o que nós fazíamos presencialmente, que nós possamos fazer dessa forma, telepresencial, às vezes até com um alcance maior do que a gente teria naturalmente num evento presencial. E então estamos tentando aproveitar ao máximo esse espaço da TV OAB, do YouTube, que está tendo realmente uma audiência muito boa, muito significativa. Essa primeira semana foi um sucesso, então minha passagem aqui é muito rápida para agradecer vocês pelo empenho, agradecer a vocês por todo esse trabalho que vem sendo feito. Eu costumo dizer que na OAB eu sou só uma pequeníssima engrenagem que move essa máquina toda daí, que todas vocês são importantíssimas para que essa máquina possa efetivamente se mover e a gente possa prestar serviços à advocacia e à sociedade. Obrigado aí a vocês. Tenham aí um bom programa, tenho certeza aí que é um sucesso de conteúdo e de audiência. Viu? Obrigado mesmo de coração a vocês. Muito Obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruno. Então, pessoal, vou retomar mais uma vez. Né, foi importante a fala do nosso presidente, ele vem conduzindo a OAB num momento muito delicado, né, em que a gente tem que estar aí atento às necessidades da sociedade e garantir, né, a representatividade da OAB. Então, conversei ontem com a Mariana, a quem faço muitos elogios pela boa comunicação e como foi fácil a gente desenvolver o nosso programa, né, Mariana? Mariana e Kathleen. Foi gostoso. Foi gostoso. E eu tomei a liberdade de trazer a minha experiência profissional, né, que se iniciou com a decisão pelo curso de Direito, né, eu acho que eu vou tratar aqui rapidamente sobre alguns momentos decisivos na nossa vida acadêmica, né, e trazer um pouquinho da minha trajetória. E a gente não pode começar de outra forma se não for a escolha do curso de Direito, né, a gente tem uma decisão que a gente toma muito cedo, né, aos 17, 18 anos, ou eventualmente mais tarde, mas que vai impactar a nossa vida durante muito tempo, né? Se a gente acertar pelo resto da vida. Então, a gente tem muitos fatores que influenciam a essa escolha, né? É uma decisão que pode ser uma influência da família de advogados, de promotores, juízes, ou mesmo por interesses pessoais, né? Que a gente vai escolher o curso de Direito, algumas habilidades que a gente desenvolve, ou o próprio mercado de trabalho. O curso de Direito, né, ele nos abre muitas portas, né, então a escolha do curso de Direito não necessariamente está atrelada a uma aptidão, a uma habilidade. Às vezes são oportunidades, né, a gente está de olho no público e essa bagagem do curso de Direito é importante. Enfim, o importante é que a gente tenha consciência, né, do que a gente está escolhendo, a gente está tomando uma decisão que pode impactar a nossa vida. Então, mas é cedo, a gente toma essa decisão muito cedo, a gente toma essa decisão aos 17, 18 anos, né, e é importante que a gente possa contar com
a família, possa contar com amigos, possa ter uma mentoria ou até mesmo uma ajuda profissional para tomar essa decisão. E uma vez que a gente decide que a gente vai fazer o curso de Direito, a gente tem que pensar onde a gente vai cursar esse Direito, né? Vai desenvolver a nossa faculdade, universidade. Eu, pelo sotaque, vocês já devem ter notado, eu sou paranaense, me formei pela PUC Paraná, e na época a gente tinha 4 faculdades de Direito, né? Hoje, nós temos muitas opções. Então, essa avaliação tem que levar diversos critérios, né, em conta. A gente tem que pensar aonde a gente quer cursar. Eu vou cursar aonde eu moro, eu vou me aventurar e vou para outro estado, porque lá tem uma oportunidade, uma faculdade melhor. Enfim, isso tudo tem que ser muito pensado, né? Se a gente vai ter condições de arcar com uma faculdade privada, se a gente vai batalhar aí no Enem, e aí essa decisão vai começar antes ainda, né? Ou seja, a gente vai planejar isso antes, né? Então, mas é importante a gente buscar informação, né? Decidir, vou fazer direito, seja porque a minha família é de advogados, ou porque eu quero ingressar no mercado de trabalho, mas eu vou decidir qual faculdade eu vou fazer. E eu tenho que ir atrás das informações, né? Sobre essa faculdade, saber a avaliação, o MEC é sempre um norte, né? Mas a gente tem a OAB, a gente tem, veja, Comissão de Relações Acadêmicas, né? Para nos ajudar nessa decisão tão importante de faculdade que a gente pode cursar. Veja, nem sempre o que a gente decide é o que vai acontecer, né? A gente vai ter um vestibular pela frente, a gente vai ter que procurar grana para pagar se a gente não passar. Então, veja, é um planejamento que a gente faz, né? E que a gente pode eventualmente ter que ajustar, porque eu não vou conseguir manter esse meu plano inicial de ir para uma faculdade pública, ou de ter que arcar com uma faculdade. E depois que a gente está lá dentro, né? Ou seja, levamos o nosso trote, um trote super educativo, ninguém saiu pintado, sem sobrancelha, né? Na minha época a gente levava, era ovo na cara mesmo. Né? Naquela época faz tempo a gente sofria. Fazia né? valer o trote, né? Tudo. Fiz fila na frente da faculdade, me ajoelhei, foi horrível, mas passei, né? Esse momento. E, no meu caso, antes mesmo de começar a faculdade, eu comecei o estágio, tá? Desde cedo eu já me imaginava, eu vou falar um pouquinho para vocês mais adiante sobre essa minha trajetória, essa minha opção, mas a gente fica, a gente reflete muito sobre que momento eu vou fazer estágio. Eu tenho, já passaram pelas minhas equipes, seja no escritório de Curitiba, seja no daqui, muitos estagiários. Eu já tive o prazer de conhecer, aprender, me relacionar com muitos acadêmicos de direito. Então, e qual é o momento certo? É o momento em que você está preparado, né, para aprender, e para aprender fora da faculdade. Tá? Estágio é uma prática de uma teoria que a gente está aprendendo lá na faculdade. Tá? Então, ele tem que ser muito bem pensado. Eu comecei antes, né? Então, eu acho que foi um pouquinho, nasci de 7 meses, né? Vocês têm usam essa terminologia aqui. Mas quem vai definir esse momento é você, né? Diga, Mariana. Não, mas isso trata bastante do autoconhecimento que você havia falado. Exatamente. Esse começar o curso de 7 meses antes. Exatamente, vou chegar. É porque eu tinha feito essa reflexão antes, né? O case que eu me considero um case de sucesso é porque eu realmente decidi, planejei e consegui executar esse planejamento dentro do que eu esperava. Então, isso para mim é um case de sucesso, né? A gente vai falar sobre isso. Então, quando começar aonde fazer estágio, também requer informação. Tá? Eu acho que a gente tem algumas oportunidades dentro das faculdades, a gente tem um perfil de estágio em grandes escritórios, em pequenos escritórios, tudo depende do que você quer aprender. Mas, como eu disse, a gente planeja. Eu defini que eu quero fazer estágio para aprender direito tributário. Eu não decidi, viu, Mari? Não entendo nada de direito tributário. Eu decidi que eu quero fazer um estágio para entender como funciona um grande escritório. E aí você não está focando na matéria, você está focando no comportamento e como é fazer parte de uma estrutura. Então,
a gente vai falar mais adiante, é um processo de autoconhecimento. Então, quando começar, você vai planejar e vai definir isso, né, de acordo com as suas ambições aí do estágio. Tem mais um momento definitivo, muito decisivo na vida do acadêmico? Sim. Por quê? Porque a formatura não é o final. A gente tem exame da OAB, quando a gente acha que recebeu o canudo, encerrou, não encerrou, não. Temos que pensar na OAB, isso é um momento muito importante na vida do ex-acadêmico de direito, porque ele começa a se preparar para esse exame da OAB já no último ano da faculdade. Né? Na verdade, quando a gente entrou na faculdade, a gente já está se preparando. Né? É um estudo contínuo, é uma preparação psicológica, né, para a gente chegar para esse exame da OAB e enfrentar essas provas com sucesso. E um último momento, aí eu passei pela escolha do curso, pela escolha da faculdade, pelo estágio, né, pelo exame da OAB, e agora, que carreira eu vou seguir? Tá? Normalmente, a gente já definiu isso antes desse momento, tá? Vocês vão entender do que eu estou falando, porque eu separei alguns pontos de atenção na formação e direcionamento, né, da carreira que eu acho importante a gente falar. Então, além desses momentos decisivos, eu acho importante definir aqui com vocês alguns pontos, né? Falar primeiro sobre o autoconhecimento. O que é autoconhecimento, né? A gente está aqui fazendo uma reflexão e eu não pretendo, viu, Kathleen, entrar nessa área do autoconhecimento, não sou gestora de pessoas, estou aqui só para dizer... Mas não falam que de psicólogo, né, e médico, todo mundo tem um pouco. Então, assim, é importante, o autoconhecimento é algo que é importante, não é só, né, algo do psicólogo, algo não. Eu acho que você está certa. Fazer essa reflexão, acho que cabe a qualquer profissão, a qualquer um. Essa é a primeira lição de casa, né? A gente fazer essa reflexão sobre as nossas habilidades, sobre as nossas limitações, entender, né? O que a gente sabe fazer, o que a gente gosta de fazer, o que nos dá prazer, o que nos dá medo, né? A gente fazer, é muito cedo, a gente está falando aí em autoconhecimento, mas a gente fazer essa reflexão com 17 anos não é fácil, 17, 18 anos. Eu faço até hoje, né? E eu faço ajustes no meu planejamento com 41 anos, né? Então, com certeza, não acho que isso seja fácil de fazer aos 17, 18 anos. Mas, quem tem boca vai a Roma. Você tem que buscar orientação, buscar mentoria, porque, lembre-se, estamos tomando uma decisão, né, que vai impactar na nossa vida. Então, a gente tem que buscar essas informações, e se a gente não souber entender, a gente tem que procurar alguém que nos ajude nesse processo. Né? Autoconhecimento é um processo, não acontece do dia para o outro, mas é importante que antes dessas decisões que a gente toma, e nós falamos aí de alguns momentos decisivos, né, na vida do acadêmico, a gente faça essas reflexões. Porque a partir dessas reflexões e dessas conclusões que a gente tira, né, desse momento de saber o que a gente gosta, de saber o que a gente não sabe fazer, a gente vai planejar o nosso futuro. Então, se eu sou uma pessoa que não sei me comunicar, tá? Não sei. Eu vou procurar desenvolver a minha comunicação. Se eu sou uma pessoa que não sei escrever muito bem, né? Eu acho que a minha redação poderia ser melhor. Eu vou ler, eu vou procurar cursos de português, eu vou desenvolver essa habilidade. E se eu acho que eu já sei fazer isso, eu vou treinar, eu vou continuar treinando. Por quê? Porque eu vou me desenvolvendo, mas tudo isso é parte de um planejamento. Não adianta eu desenvolver algo que eu já vou bem e deixar de lado os medos, deixar de lado os defeitos. Por quê? Porque eles vão aparecer. Hora mais, hora menos, na faculdade, no TCC, na hora de apresentar o trabalho. Aquele medo, por exemplo, de se comunicar, vai ser um limitador. E a gente tem que procurar superar esses limitadores, superar esses medos. E a gente tem que aproveitar o momento da faculdade, né, em que as nossas responsabilidades são limitadas, em que a gente está ali para aprender, para que a gente possa desenvolver, né, superar esses medos e fazer aí um planejamento consciente. Não adianta a gente se enganar, tá? Porque a gente planeja
algo, não, eu tenho muita dificuldade de comunicação, acho que eu vou fazer fala bem pra caramba, escreve direitinho, vai desenvolver outra atividade, treinando isso que você já faz bem e vai desenvolver. Isso é um planejamento consciente, e ele começa no dia que a gente decide o curso, a faculdade, se eu vou fazer estágio, se eu não vou fazer estágio. Não quero fazer estágio, posso começar mais tarde. Não, eu quero começar desde logo, porque eu quero fazer estágio em escritório, eu quero fazer estágio em órgão público. Então, isso tudo é um planejamento. A gente tem que começar ele lá na faculdade, no começo da faculdade. E tão importante quanto planejar, né, Mari e Kathleen, conversamos ontem sobre isso, ficar de olho no que você planejou, acompanhar monitorar esse cumprimento desse planejamento, sabe? As metas foram alcançadas, né? Exatamente. Ultimamente eu tenho mudado um pouco de metas para objetivos, sabe? Tô achando que meta é muito para a gente trabalhar, então tô usando. O objetivo é uma coisa, e para chegar nele, a gente tem metas a serem cumpridas. A terminologia da gestora de pessoas é diferente. Porque a gente, de fato, você está certa, um objetivo, a gente tem um objetivo, mas às vezes, para chegar nele, tem alguns entraves que, de fato, você com metas pequenas e alcançáveis, você vai conseguir aquele objetivo maior, né? Por isso que é importante, de fato, planejar. Tá lá de frente para você. Isso. Com certeza, a gente está falando aí de planejamento consciente. E por que ele tem que ser consciente? Porque a gente vai, ao longo do acompanhamento desse planejamento, criando algumas expectativas, né? É algo que mais adiante eu vou falar bastante para vocês sobre a entrevista, é saber a expectativa que o acadêmico tem com relação ao escritório, com relação ao estágio. E isso começa na faculdade, então ele tem a expectativa de estagiar, né? Quero fazer estágio, já quero começar num super grande escritório, já quero começar no estratégico, né? Não quero começar vou fazer tributário lá no 5º ano, mas eu já quero, né, trabalhar no super. Gente, a expectativa ela tem que estar atrelada ao nosso plano. Então a gente tem que estar com o pé no chão. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, né? E pensando nessas expectativas, caminhando junto com o nosso planejamento, porque senão as frustrações, né, passam a ser medos, passam a ser limitadores, e aí, quando a gente começa a se autolimitar, não dá certo, né? Então, o acompanhar esse planejamento também está muito ligado a pensar nas nossas expectativas e trabalhar esse alcance, né? Chegar nessas expectativas. E, mais uma vez, eu digo, nada como a faculdade, né, para trabalhar essas experiências. Eu acho que experimentar é uma palavra que eu gosto muito quando a gente está falando de estágio, tá? Porque as responsabilidades são limitadas, vocês estão lá para aprender. Inclusive, acho que é importante que o estagiário tenha essa consciência, né, de que ele não está ali para cumprir uma função ele não é mão de obra, ele está ali por uma troca, ele tem que aprender. Agora, ele também não pode ter uma postura passiva, né? Ele tem que querer, ele tem que buscar esse aprendizado, né? Ele tem que participar. Então, quando eu falo que experimentar está muito ligado com o estágio, é porque você vai experimentar ao longo da faculdade diversas oportunidades, né? Inclusive para encontrar. E você pode ter, eu vou planejar o órgão público, quero fazer estágio lá, porque no meio do caminho isso pode ter que ser ajustado, né? Não quero órgão público, vou tentar um escritório. Então, é um momento de experimentar, de tentar, é o momento da faculdade, né? E aprender, praticar. Eu acho que, eu sempre digo para os meus estagiários, mantenham-se inquietos, busquem, né? Se essa busca vai ser no Lime Falcão, comigo, no Contencioso, vou ficar super feliz e super grata, mas pode ser que eles queiram mudar de área. Conversei com a Mari ontem que eu sou uma grande fornecedora de estagiários para outras áreas. O escritório ele é full service e a gente tem uma área grande no contencioso massificado, que é a área que eu sou titular, mas não raras vezes a gente recebe o estagiário no departamento, no contencioso, e com o tempo, né, ele começa a dar uma piscadela para o tributário, ele dá uma piscada administrativa, e quando eu vejo, ele já está namorando. E aí, quando casou, eu já sou logo dispensada, entendeu? Mas
faz parte, eu acho que o objetivo do estágio é o aprendizado, né? E se eu fui usada para chegar ao coordenador universitário, eu estou resignada, não tem problema. Eles sabem que eu posso ser uma passagem, né, para eles alcançarem. Eu acho que não é só ser usada na brincadeira do momento, mas é a parte principal, que é formar aquele estagiário em um profissional. Isso é muito importante, e eu tenho certeza que todos os estagiários que passaram por você têm esse carinho e tem essa gratidão, sabe? De ter se tornado Ai, carinho elevado. tenho eu por eles, demais, A demais. Eu sua acho que contribuição, né? Foi a sua contribuição para a vida deles. A gente sempre fala que, como a gente trabalha muito com estágio, a gente não sabe até quando vai a influência de um supervisor de estágio, né? Porque a gente leva muita coisa dele. Porque foi com ele que a gente experienciou as primeiras, a gente colocou em prática aquilo que a gente viu na faculdade, experienciou o que é fazer essa profissão, né? Que a gente que escolheu, no caso de vocês, o direito. Então, assim, excelente. Você, além de ser usado, você faz uma contribuição tamanha para a sociedade, né? Porque você forma pessoas. Eu acho que a empresa... você deixar um registro na vida de alguém, e veja, pode ser um registro profissional, pode ser um registro profissional, pode ser um querer bem, pode ser um não quero de jeito nenhum. Eu acho que eu fico feliz, né? E fico case de sucesso, como a gente disse, Mari, quando eu sei que eu fiz alguma coisa na vida desse estagiário, desse acadêmico, né? Se eu mudei algum pensar ou se eu confirmei algum pensar. Eu fiz algum efeito na vida dele. Se eu conseguir fazer esse efeito, eu cumpri meu papel enquanto coordenadora ou enquanto líder, né? Eu fico muito, muito feliz. Então, falei aqui um pouquinho dessas oportunidades de estágio, de prática, mas não posso deixar de registrar que estudem, né? Vocês vão experimentar o estágio. Agora, vocês não podem esquecer que o estágio é a prática, né, de algo que a gente está aprendendo na faculdade. Então, estudem, 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 estudem. O meu paraninfo, o doutor Rodrigo Rios, penalista, né? A gente chamou ele de o nosso Bin Laden na nossa formatura, porque ele massacrava a gente nas provas e veja, tanto que ele exigiu, ele formou muitos promotores, excelentes criminalistas, né? Vejo meus colegas aí na Lava Jato, né, se destacando, é sinal que ele deixou uma marca. E o maior registro que ele nos passou, eu acho, ao longo da faculdade, é que a gente não pode parar de estudar. Né? Estudem, 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 e a gente vai estudar ao longo da faculdade, a gente vai estudar para a OAB, e a gente vai estudar como advogados. Então, esse o registro que eu deixo para vocês. Eu acho que a Mari tem que fazer aí o link com relação ao meu case, sim, que eu não falei. Sim, que a gente queria estar querendo, né, saber o que fez decidir, né? O que é que Marina parou e fez? Vou optar pelo curso de Direito. Quais são os aspectos da sua formação que influenciaram nesse seu início de carreira? Olhem, eu falei para vocês aqui sobre família, né? E ainda que eu não tivesse uma família de advogados, eu tenho a convicção de que meus pais foram os grandes responsáveis por essa escolha, né, pelo direito. A minha mãe é professora, né, entusiasta da língua portuguesa. Então, desde pequena, né, sempre nos trouxe a importância, né, da leitura, de se escrever corretamente, de coerência no falar, no argumentar, né? E meu pai é engenheiro, inclusive eu tenho pai engenheiro, irmão engenheiro, casada com engenheiro, e minha irmã fez engenharia e eu surgi advogada. Foi um ato de rebelião, de protesto, mas eu surgi advogada. Agora, o engenheiro, meu pai, enquanto engenheiro, né, é uma pessoa que sempre foi muito organizada, muito estudiosa, né, sempre fazia essas ponderações e relacionava muito bem as informações. Então, você tem aí conhecimento de um lado, raciocínio de outro, a gente está falando do quê? De argumento, né? E foi o que eu fiz desde pequena, né? A melhor ferramenta que um advogado pode ter é a boa argumentação. E eu argumentava desde criança, né? Advogava para todo mundo, por causa própria, para os meus irmãos,
pelos amigos, né? Eu sempre tinha uma opinião, justificava a minha opinião e trazia um argumento desde pequena, né? Então, foi muito natural pensar na advocacia diante desse meu histórico. Eu lembro que minha mãe, na minha formatura de direito, ela contou que meu primeiro habeas corpus eu redigi com 7 anos, viu? Né? Fiquei surpresa. Mãe, 7 anos, né? Na verdade, ela estava falando de um bilhete que eu passei para ela por baixo da porta, né? Eu estava de castigo, deveria ter aprontado, mas fiz o meu pedido de soltura. Não sei nem se o termo é esse. O direito penal não é a minha praia, mas eu dei bons argumentos para garantir minha liberdade do castigo. Né? E é isso que o advogado faz. Ele traz bons argumentos. Né? Quando a gente estuda, fica mais fácil argumentar. É por isso que eu reforço, né? O estudem, estudem, estudem. Então, acho que foi uma consequência natural desse meu perfil, né? Eu acho que é um dom. Eu acho que a gente saber falar, e não adianta só bater pé, né? A gente argumento, tem justificativa, tem fundamento. Não adianta só bater pé. Quem bate pé faz birra. Né? Então, a gente eu trabalhei esse perfil naturalmente desde de criança. E optei pelo curso de Direito, né? E acho que desde cedo eu já sabia que eu queria advocacia. Aí eu nunca pensei no concurso público, não tenho nenhum tipo de justificativa para isso, mas o meu querer pela advocacia sempre foi muito forte, sempre foi muito... eu sempre tive essa decisão clara para mim. Então, e eu, desde cedo, comecei trabalhando, né, como estagiária em escritórios de advocacia. Na verdade, eu estagiei em um único escritório durante 5 anos, naquela época podia, né, 5 anos de estágio num escritório que eu em Curitiba, né, Léo e o Fernando, queridos orientadores, mestres, desbrigava, mas me ensinaram tudo que eu sei, os advogados que por lá passaram, Juliana, né, faço aqui menção à querida Juliana, foi no escritório que eu aprendi, né, que eu tinha que aperfeiçoar essa minha comunicação, né, essa argumentação, então eu tinha que me comunicar bem com o cliente, eu tinha que me comunicar bem com a equipe, né, falar com convicção, falar acreditando, né, e falar com fundamento, né, e ouvir. A parte do ouvir, viu, Mari? Estou trabalhando até hoje, tá? Me falo pelos cotovelos e que eu tenho o exercício mental de ouvir, que é muito mais importante que eu falar, inclusive. Né? A gente vai chegar nisso e vai falar um pouquinho dessa fase. Também foi... Marina. Oi? A vida é um eterno aprendizado, ainda tem tempo. É eterno aprendizado, não tenho dúvida. Né? Então, foi no escritório que eu aprendi essa importância, né, de comunicação, tanto no escritório de Curitiba, quanto no escritório aqui de Recife, o Lime Falcão, que me recebeu de braços abertos, né? Agradeço o sócio fundador, Tiago, pela oportunidade, né, que ele me deu de desenvolver esse trabalho, de me dar essa carta branca. Logo que eu entrei no escritório, já virei coordenadora, né? Enfim, uns disseram que ele era louco, outros disseram que ele estava certo. A gente ainda está tendo a prova dela. Enfim, foi também acho que ele acertou. Foi também nos escritórios, né, que eu trabalhei, que eu me deparei com uma realidade de que nem toda argumentação que a gente faz é justa, né? É correta. A gente tem que se ater à ética, se ater à lei. Eu sempre mantive essa convicção e sempre deixei isso muito claro para os meus estagiários. Isso veio também do meu pai, fazer o que é certo, fazer o que é correto, ético. Não existe conselho maior que eu possa dar para vocês, acadêmicos de direito, do que agir corretamente, né? Deitar a cabeça no travesseiro no final do dia e ter tranquilidade. Mas a gente vai se deparar, vocês vão se deparar, né, com momentos que você vai duvidar disso, você vai se questionar, estou no lugar certo, e se você se questionou, possivelmente você não está. Então,
experimenta outro lugar. Então, estágio é esse momento em que vocês podem fazer essa experimentação. O que eu posso concluir, Mari, que eu sei que daqui a pouco o meu tempinho está se exaurindo. Ao longo dessa minha trajetória como acadêmica e depois como advogada, como sócia, como líder, eu sempre tive a certeza de que a gente não aprende sem se dedicar, tá? Eu acho que precisa a gente estudar sempre, né? Não só o direito, acho que é importante a gente exaurir a nossa área técnica, porque antes de tudo vocês vão precisar ser bons advogados, né? Depois a gente aprende o resto, mas vocês têm que saber advogar. Mas a gente não pode se limitar a estudar só o direito, a gente tem que estar pensando e estudando de tudo um pouco, porque a gente vai, ao longo da nossa vida profissional, descobrir que nós somos grandes solucionadores, né, de conflitos, o conflito entre as pessoas, entre as empresas, entre o cliente e o consumidor, entre o réu e a cadeia, nós estamos lá solucionando esses conflitos, e essas soluções vão aparecer mais facilmente se a gente tiver conhecimento, se a gente puder estudar. Então, vejam, eu me gabei ontem para a Mari e para a Kathleen, que eu me considerava um case de sucesso, tá? Mas eu acho que são vários fatores que me levaram a me achar e me gabar, né? Humildade passou longe hoje, mas que eu sou um case de sucesso. Por quê? Porque eu encontrei o meu caminho, encontrei a minha paixão pela advocacia, e eu vou além, não é só a paixão pelo direito, é a paixão pela advocacia, muito cedo, né? Eu estudei e eu consegui frequentar uma boa faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um excelente estágio, de ter 2 grandes mentores, né? Eu tive a opção de frequentar cursos, de viajar para aprender. Então, eu consegui cumprir o meu planejamento, fiz vários ajustes no meio do caminho, mas eu concluí a minha faculdade, eu passei na OAB e eu pude advogar nas áreas que eu tive interesse. Então, acho que isso é um case de sucesso. E vou adiante, eu acho que está replicando esse modelo para as minhas equipes. Eu trouxe um dado muito interessante que me deixou muito feliz. Hoje eu conversei com a gerente de RH, porque eu queria ter dados. Acho que, como a gente falou, argumento não é ficar falando, soltando informação. A gente tem que ter informação coerente, né, e poder trazer. Eu corroborei todo esse argumento. Eu tenho hoje comigo 7 gestores, dos quais 5 começaram como estagiários no escritório, né? Então, assim, a gente formou líderes que se apaixonaram pela advocacia, que se capacitaram e que estão aí hoje sendo líderes, começaram como estagiários, né? Gosto de citar aqui, ela vai saber de quem eu estou falando, minha estudante de moda, que hoje é supervisora. Eu tenho advogados que começaram como estagiários e que hoje chamam ela, também não vou dizer nome aqui, de Mini-Mi, mas eu tenho certeza que ela replica esse modelo de gestão, né? Inclusive replicando os mesmos erros que eu vou cometendo, né? A diferença é que ela está aperfeiçoando antes, ela está melhorando cedo. Então, assim, eu poderia falar da minha equipe com o orgulho que eu sinto da minha equipe aqui até às 10 horas da noite, que não faltam cases de sucesso na nossa equipe. Outro dado que eu levantei para a Mari, muito importante, é que a gente tem hoje uma equipe de aproximadamente 60 pessoas, né, advogados, estagiário, alguns funcionários. Dos advogados, 50% advogados, hoje formados, começaram como estagiários no escritório. E aí eu estou falando só de um departamento. Eu achei esse percentual alto e acho que tem uma meta, né, para melhorar, porque eu tenho alguns estagiários aí, final do ano,
para se formar, e eu tenho todo o interesse do mundo de contratá-los, né? Acho que a gente desenvolve esses futuros profissionais, né? Os nossos acadêmicos, e a gente tem que dar oportunidade para eles, né? De seguir esse desenvolvimento dentro do escritório. A carreira privada da advocacia, ela é altamente competitiva, e eu acho que a gente não pode tirar a competitividade da equação, mas eu acho que trazer essa segurança de reconhecimento faz toda a diferença. Trazer demonstrar esse esforço de querer que eles estejam na nossa equipe depois de formados. Assim, eu contratei ano passado, eu acho que foi uma última, que foram acho que 5 estagiários, sei que foram 5 estagiários. Falei, gente, que bênção foi aquela seleção, Kathleen. Meus estagiários, alguns com experiência, outros sem experiência, se revelaram, assim, pessoas formidáveis, muito competentes, né, dedicadas e com uma vontade, uma ânsia de aprender ímpar, assim. Só agradeço a essas pessoas que trabalham com a gente, que estão lá formando a nossa equipe. Espero atender o anseio de aprendizado deles, né, se não diretamente. Hoje eu tenho, assim, a gente vai perdendo um pouco o contato do dia a dia, mas eu espero ter formado gestores e líderes que os valorizem, né, e que os auxiliem nesse processo de aprendizado, né. Quero fazer jus a essas contratações, e eu estou sempre batalhando junto ao nosso setor de gestão de pessoas, né, vulgo RH, Mari, nome lá, nome cá, para que a gente possa dar essa oportunidade, porque todas as oportunidades que eu dei a são 21 advogados que começaram como estagiários, foram, assim, altamente recompensadas, assim, eu tenho uma dedicação, um engajamento, eles são muito melhores que eu, nossa, formei eles anos-luz melhor do que eu, não tenho dúvida disso, assim, eles são muito mais capacitados, muito mais organizados, eles não estariam aqui falando, uma das minhas já teria uma planilha com um organograma lindo, né? Outro já teria colocado a mão na massa e ter feito uma super apresentação, cada um com o seu perfil, cada um com a sua característica, e todos, assim, muitíssimo competentes. Acho que a gente tem uma equipe lá, não vou me gabar, porque senão a concorrência vai atrás deles, tá? Mas eles são excelentes. Acho que a gente já passou por tantos momentos juntos, né? Os nossos acadêmicos que viraram advogados e os acadêmicos que hoje estão lá. Acho que a gente é uma equipe porreta por causa deles, não tenho dúvida. Enfim, falei de monte aqui, Mari. Desculpa, não sei se extrapolei. Tem outra pergunta aqui. Bem normal eu extrapolar o tempo, ele sabe. Não, mas foram ótimos argumentos e foram ótimas pontuações que acrescentam bastante, até para uma pessoa que está assistindo a live, que é estagiário, que está querendo entrar, já saber como pensar quando entrar nesse estágio. Foram bastante importantes as pontuações, Marina. Agradeço muito por isso. E nossa última pergunta é com relação à entrevista de estágio e o que chama mais a sua atenção. Olha, Mari, Kathleen depois vai poder me ajustar. E, como eu disse, não sou gestora de pessoas, a gente tem uma seleção prévia, né, de currículos, pelo perfil, etc., que é feito pelo RH, mas eu recebo muito currículo diretamente, a indicação. Inclusive, eu normalmente saio conversando com os estagiários para dizer, gente, estou precisando contratar, mandem currículo, eu quero igualzinha a você. Eu tenho uma estagiária, não posso falar nome, não sei se eu posso expor, mas enfim, porque ela mora no meu coração. Beatriz, Bia me ajudou muito nessa seleção, porque ela trouxe currículos e conhecidos e colegas de faculdade com a mesma
ânsia de aprendizado que ela tinha. Veio gente com experiência, gente sem experiência, que tinha estagiado em órgão público ou em outros escritórios, e gente que nunca nem tinha visto um estágio, não sabia nem o que seria, né, o que vai acontecer lá. Ela me ajudou muito, porque o que eu disse para ela foi assim, Bia, eu quero pessoas que se dediquem de corpo e alma, né, e assim, é uma troca. A dedicação, ela sempre vai ser uma via de mão dupla, né? Então, o que eu posso dizer, o que eu prestei atenção nessas últimas entrevistas que a gente fez? Eu participo do final desse processo seletivo, tá? Às vezes eu bulo, mas eu não vou registrar isso em voz alta, porque senão o pessoal da RH vai pegar eu bulo, faço umas conversas assim, né? Fora do programa, né? Sem ter prova, sem ter todo um processo, né? Eles fazem prova português, prova técnica, prova para tal período, etc. Às vezes eu vou. Mas o ideal é que a gente respeite, viu, Kathleen? Todo esse processo tem uma razão. Mas, o que eu posso dizer? Então, a gente define aí o perfil do que a gente precisa, né? Qual é a função que eu vou querer que esse estagiário realize. E a gente acompanha até o antes dessa entrevista. Eu acho que o estagiário que é pontual, né, que ele se apresenta nessa entrevista, na hora que ele demonstra ali o interesse dele, um interesse genuíno pelo estágio, né, tentar conhecer um pouco do escritório. Então, outro diferencial é aquele estagiário que chega preparado para essa entrevista, demonstrando conhecer o escritório, qual é a estrutura que ele vai se inserir, por que ele quer trabalhar no Lima e Falcão, né? O que levou ele a se candidatar para essa vaga? Alguma coisa legal a gente está fazendo, ou ele tem interesse pela área, ou ele tem interesse pela estrutura, né? Quer saber como é trabalhar num escritório de grande porte, ou ele simplesmente está pensando na bolsa de estágio. Veja, tem todas essas opções. Ele se apresenta, né na entrevista. Verdade. E é importante que ele seja muito genuíno e muito transparente nesses anseios, porque a gente volta para falar aqui de expectativas. Eu acho que o estagiário tem que deixar isso muito claro, né, logo de cara, né, eu quero aprender, adoro direito bancário, então eu estou tentando me inserir na vaga, né, de estágio para conhecer um pouco mais da matéria, saber como é advogar, né, conhecer a prática do direito bancário, ou ele simplesmente diz, eu quero me inserir numa estrutura para conhecer, minha primeira experiência, etc. Então, mas ele tem que ser genuíno, ele tem que deixar isso claro na conversa do estágio. Por quê? Porque se eu não atender essas expectativas dele, ele vai se frustrar e aí não vai ser legal. A gente não vai ter um estagiário dedicado, a gente não vai ter alguém que se interesse, que se apresente, como eu falei, ele tem que se manter quieto, ele tem que estar ali, se apresentando, fazendo um diferencial, né, e buscando mais responsabilidades. Então, acho que, assim, preciso que ele tenha interesse, né, um interesse genuíno pela vaga, pelo escritório, pelo conhecimento, né, que ele seja muito transparente, que ele seja honesto, não adianta, né, inventar só para se encaixar no perfil, porque você não vai ser feliz, você não vai se realizar. Então, se ele trabalhar aí uma comunicação eficiente, também é muito legal. Mas existem diversos perfis, né, do operador do direito, do advogado, e por que não do estagiário, do acadêmico. Então, vai ter aquela pessoa que eu tenho que buscar essa informação. Então, eu vou ter que extrair e saber o que ele tem de melhor, e ele pode ser um bom comunicador, ele pode não ser, ele está aprendendo, veja, meu papel vai ser ajudá-lo, facilitar esse processo. Então, eu não posso esperar que o estagiário chegue lá pronto, né? Adoraria, mas veja, daí também eu me torno inócua no processo dele. Não adianta ele chegar lá pronto e fazendo. Então, assim, definiu-se esse perfil, a gente conversa muito mais, acho que eu preciso conhecer o perfil, eu preciso saber se ele vai se encaixar no perfil da equipe, né? A gente tem diferentes equipes, eu tenho equipes super entrosadas, eu tenho equipes muito caladas, e veja, e eles vão se juntando, né? Eles vão formando essas equipes de acordo com o perfil, então eu também preciso entender um pouco do perfil desse acadêmico para saber se ele vai se dar bem ali na equipe que eu estou
querendo inseri-lo. Se ele possui experiência ou não, eu tenho portas abertas para o estagiário sem experiência, tá? Não tenho problema nenhum. Às vezes, os advogados, os supervisores querem me matar, porque eu contrato alguém que... Mas, Marina, a gente vai precisar desenvolver menino bacana, dedicado, olha, faz esporte, colégio militar. Veja, tem diversos perfis algumas características do estagiário mesmo, e em algum momento vão ajudar. Então, a gente precisa ter paciência, né? Eu sei que é muito fácil falar o discurso e eu vou cobrar, né, o atendimento da meta e do objetivo do advogado. Mas, veja, a responsabilidade é dele. O estagiário está participando desse processo, ele vai facilitar, ele pode até não facilitar no começo, porque ele está aprendendo também, mas, veja, o tempo que a gente dedica para o estagiário aprender, volta. Não tenho dúvidas disso. Precisamos ter paciência com os nossos acadêmicos, porque se você orientar muito bem esse acadêmico, ele certamente vai lhe retribuir em dobro, em triplo, e é o que eu tenho. Veja, os meus números são oficiais, toda a equipe aqui sabe que eu não estou mentindo. 50% são advogados que começaram no departamento como estagiários, tá? Isso é. E tem gente que vai para a concorrência e volta, e eu fico mais feliz ainda, sabe? Porque eles pensaram, fui para tal escritório, não, vou voltar para o Temi Falcão. Fico super feliz. Eu acho que a gente tem, como qualquer organização, coisas boas e coisas ruins. O importante é que a gente reconheça essas coisas que não são tão boas e a gente trabalhe para melhorar. Mas, quando eles voltam, ou quando eles se efetivam, é uma felicidade que a gente conseguiu fazer a coisa certa, né? Fiz aquilo que eu contei para vocês, mudei um pouco a vida deles, né? Deixei uma marca e um registro, né, na vida, pode ser pessoal ou profissional deles. É isso que me deixa muito feliz e que me faz falar sobre esse tema que eu gosto tanto, né, Mari? Vai ficar caladinha, prometo. Não, mas realmente é um case de sucesso. Parabéns mesmo, viu, Marina? Obrigada. Deixa eu registrar, só assim, agradecer a oportunidade mais uma vez, né, por vocês darem espaço. A Amanda, que me mandou essa opção aí de Marina, quer representar a Comissão de Direito Bancário? Quero demais. Qual é o tema? Estágio demais. Então, só peço desculpas porque eu realmente me estendi aí no horário, por gostar tanto de falar do tema. Tudo ótimo, tudo dentro dos conformes aqui. Agora, para enriquecer mais ainda essa nossa conversa e complementar também, vamos conversar agora com a querida psicóloga Kathleen Gomes. Ela vai trazer um ponto de vista da gestão de pessoas, que é popularmente conhecido como RH. E eu já lanço a primeira pergunta para a Kathleen. Quais são as primeiras impressões que o RH ele procura para contratar na hora da entrevista? Que ele procura em contratar, né? O estagiário sentou lá na frente do RH, porque muitas empresas, querendo ou não, o RH é o primeiro contato com esse estagiário, tanto na hora de selecionar para fazer a primeira entrevista. E eu queria saber, assim, do ponto de vista do RH de vocês, quais são as primeiras impressões que vocês buscam nesse estagiário? Bom, boa noite, né, a todos aqui. Também gostaria de agradecer o convite. Em nome do IEL, a instituição que eu faço parte, né? Somos uma instituição que trabalhamos fazendo essa ponte do setor produtivo com os acadêmicos, né, através de programas de estágio. Então, assim, foi ótimo, Marina, a gente lhe ouviria aqui mais 50 minutos, porque realmente você fala com propriedade, né? Eu acho que quando a gente escuta alguém que mostra, de fato, a prática, né? Não só a teoria, né? Mas, de fato, fala de uma prática, fala de todos esses desafios e oportunidades que você agarrou, que você, desde criança, já foi desenhando, e, de fato, você teve, logicamente, importantíssimo esse alicerce da sua família, né? É importante a gente trazer isso, mostrar para esses estudantes. Então, assim, enriquecedor. Assim, o estudante, quem está assistindo a live, pegou as dicas,
vai sair muito bem, né? Assim, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que tem desafios, sabe que tem gargalos, o aprendizado é contínuo, mas é possível, né? Marina está aí para mostrar que é possível. Com certeza. Depois que eu terminar a live, eu já vou dar o e-mail do RH, porque eu quero receber currículos, que eu tenho 2 seleções para fazer. Então, ótimo, já vou... também tô com vaga, a gente está com vaga aqui no IEL. Bom, respondendo a pergunta, quando as primeiras impressões que o RH tem numa entrevista. Primeiro, é importante falar para esse estudante que a entrevista é uma das etapas de um processo inteiro, né? Então, assim, naquele momento que ele vai para a entrevista, pode ser até o primeiro momento que ele vai lá no RH só para você tirar conclusões sobre aquele currículo, ou a entrevista é no final, depois que ele faz várias etapas, testes psicológicos, testes situacionais, testes acadêmicos. Então, assim, geralmente, o que a gente espera está muito atrelado ao que a vaga pede, né? Então, a gente sabe que toda vaga ela tem um perfil estabelecido, tanto de questões técnicas, né, de competências técnicas, que no caso do estudante tá fazendo o curso de Direito, ter pago algumas disciplinas importantes para aquele escritório. Então, assim, isso é importante ele já mencionar. Então, muitas vezes, isso vai estar mencionado lá no período, né? Então, quando você pega o currículo, você vai ver que ele está dentro daquele período, você sabe que é aquela faculdade, né? Porque a gente procura ter essa relação com as instituições de ensino. Então, você sabe que aquela faculdade, dentro da sua grade, ali ele pagou aquela disciplina, ou então você pode também perguntar ao estudante. Então, assim, vai estar muito atrelado às perguntas, o que a gente espera com esse perfil, tanto também de aspectos comportamentais. Mas o que é importante a gente dizer aqui no momento da entrevista, né, para esse estudante que fica nervoso, né, então, assim, que procura dicas na internet para poder estar lá naquele momento, nesse primeiro encontro, é ser transparente. Tá, gente? Demais. A gente não consegue fingir numa entrevista e não consegue fingir durante muito tempo. Então, seja você mesmo, do momento em que você adentrou ao escritório ou ao IEL, né, e responda as perguntas de uma forma sincera, porque a gente não consegue fingir muito tempo. Então, seja transparente, quanto às suas habilidades e principalmente com as suas limitações, porque o nosso papel, né, o meu papel numa entrevista é tentar entender, né, se essas limitações elas podem ser transpostas, se eu vou conseguir ajudá-lo nessa superação, né, ou não. Então, acho que jogo aberto, né, a gente tem que estar carta branca, falar sobre o que a gente é, né? E o que a gente quer ser, para saber se a gente, o escritório, vai poder ajudar nesse processo. Até porque, Marina, você pode até, de fato, fingir um pouco, falar ali aquilo que o recrutador quer ouvir, mas quando você vai para a empresa, para o escritório aqui, quando a gente está falando de advogados que grande parte começam em escritório, mas empresas têm o seu setor jurídico também, né? Que também dá oportunidade para esse profissional. Então, assim, geralmente você pode, de fato, naquele momento da entrevista, maquiar um pouco aquele seu comportamento, né? Passar batido isso, mas quando você vai para a ação, você não consegue. Então, assim, você ali, naquele escritório, fazendo aquela atividade, você vai, de fato, mostrar se você tem as competências que você disse que tinha, que você mostrou no processo seletivo. Eu normalmente me estendo um pouco nessas entrevistas, o pessoal não entende porque que eu gosto de conversar e de fazer uma entrevista com um estagiário mais tempo, às vezes, do que o próprio advogado, porque o advogado ele já está treinado, às vezes ele já sabe como se comportar, mas porque o estagiário, veja, ele é novo, ele é jovem, então a gente consegue extrair o que ele tem, o que ele é, numa conversa um pouco mais descontraída, né? Eles me ensinam muito nessas entrevistas, como eu vou chegar, como eu vou alcançá-los, e cada entrevista é única, principalmente quando a gente está falando de estagiário, porque eles vão, talvez eu seja o primeiro momento em que eles estão se abrindo para uma atividade profissional, né? Eles nem sabem, muitas vezes,
passada informação. Então, a gente também tem que ajudar o acadêmico de direito ao longo do processo de entrevista. Eu não sei se eu estou usando a terminologia certa, Kathleen, nem se eu faço o processo, porque isso passa pelo RH antes, entendeu? Então, a minha intuição... Mas o RH, de fato, ele faz todo esse processo antes, mas a escolha do estagiário é daquele setor, é daquele supervisor de estágio, né? É do advogado que está precisando para aquelas atividades dele um estagiário. Então, assim, ele vai descrever logicamente que quando você descreve um perfil de vaga, você está atrelado à cultura organizacional daquela empresa. Então, assim, o que é a missão, visão e valores, né? Precisa estar muito bem determinado para que você escolha aquela pessoa para fazer parte da sua equipe e ela atenda tanto a missão, visão e os valores da sua organização, né? Então, assim, de fato, quem escolhe é o gestor. Às vezes você fala assim, não é o RH que escolhe, né? Ou a gestão de pessoas. Quem escolhe é o gestor. A gente vai, logicamente, entender o perfil dessa vaga, né? Vai descrever junto com você, vai buscar os profissionais que atendam aqueles requisitos, né? E brilhantemente o que você falou, a entrevista com o estagiário é muito mais, Marina, você buscar compreender aquilo que ele pode atingir do que aquilo que ele... Porque ele não tem nada para mostrar para a gente do que Não ele já deveria ter, é um estágio, afinal. Pois é, ele não tem, e a gente nem pode pedir isso, de fato. O advogado, às vezes, quer né? alguém pronto, né? E isso faz parte do processo, inclusive, e calma, pessoal, né? Eu sei que isso pode ser uma dificuldade no começo para o advogado, porque ele tem que parar o que ele está fazendo e ele tem que treinar, explicar. A gente tem muitos estagiários. Quando essa última contratação que a gente fez, eu fiz um onboarding que eu apresentei um cenário de processo, porque eu tinha gente que não tinha tido processo civil, eu tinha gente que tinha tido TGP, mas ainda estava na fase de conhecimento, eu tinha gente que estava pagando recursos, enfim. Então, a gente teve que situar esses estagiários, eu tentei fazer isso pessoalmente para ajudá-los nesse processo e para não perder esse contato. Mas eu sei que o advogado fala, Marina, você me entregou um estagiário no primeiro período, segundo período, nós estamos aqui precisando de gente na fase de recurso, o menino não sabe o que é recurso, eu falei, mas vai aprender a ter calma, tenha paciência, mas olha, a gente sofre no processo. Até para defender os meus estagiários, às vezes eu tenho que descreditar um advogado e falar, tenha paciência que eles vão chegar lá, eu tenho certeza que eles vão chegar lá. Pois você chegou, e daí eu adoro pegar aquele que começou como estagiário, aquele que foi dado a oportunidade, né? Aquele que foi dado a oportunidade. Veja a pessoa em algum dia, que dentro do Limpe Falcão, teve paciência, lhe ajudou. Tenho certeza que nada caiu de mão beijada, porque as pessoas que estão lá são... participaram e cresceram dentro do escritório. Foram buscar também, mas eu tenho certeza que em algum momento, alguma pessoa dentro do escritório dedicou tempo ao aprendizado daquele estagiário que hoje se revelou um grande supervisor ou um grande gestor, né? Mas ele começou como estagiário. Bom, então, para concluir a sua pergunta, de fato, o que a gente procura é essa transparência, né? Procura evidenciar se o que está no currículo dele é de fato que ele conhece, ele tem aqueles cursos, aquelas formações, quando a gente fala de competência técnica, e quando a gente fala de competência comportamental, é de fato ver se ele tem uma boa comunicação. Hoje, gente, a comunicação ela está atrelada a uma competência para diversas profissões. Então, assim, hoje a gente precisa fazer muito uso da nossa oratória, saber se comunicar, até para defender um projeto numa reunião, né? Independente se você está aqui falando numa live para várias pessoas, ser convidada a isso, né? Ou então, se você de fato precisa fazer um projeto e apresentar de melhoria dentro do escritório. Então, assim, se você não tem uma boa comunicação, você não vai conseguir persuadir, né? Persuadir no bom sentido para que o seu projeto seja aceito. Então, assim, essa é uma das competências que a gente procura. Eu vou sair em defesa dos meus estagiários que estão num processo de aprendizado da comunicação, tá? Veja, a comunicação, ela se dá pela oratória, pela escrita, sinais. A gente tem várias formas de se expor,
né? A gente não precisa entrar no primeiro ano e ser o orador da turma. Isso é um processo. Verdade. Né? Eu, ao longo da minha vida profissional, senti necessidade de melhorar em diversos aspectos. Eu, inclusive, estou passando por um processo de melhoria de comunicação. Né? A Amanda sabe disso aqui. Obrigada, presidente, pela oportunidade mais uma vez. Mas a gente não nasce pronto, eu acho que a gente vai morrer sem estar pronto, então é um aprendizado. Então, às vezes não é uma competência que eu tenho, né? Às vezes pode até ser uma competência que eu não vou desenvolver, mas que a gente traz a comunicação no momento da entrevista é mais no sentido de que não ser muito monossilábico, não falar sim ou não, de fato, falar as suas potencialidades. Ali é o momento de você se apresentar. A gente não vai conseguir olhar para você e ver o que você tem, né? Não é só um a gente busca. Isso. Você vai buscando através da entrevista, mas tem pessoas que são muito monossilábicas, então você pergunta algo, sim, fiz, não fiz, foi, entendeu? Então, assim, fazer o uso da comunicação aí é ao seu favor. Então, você pode treinar antes, falar sobre você. Nada melhor do que você para falar sobre você mesmo, né? Então, assim, se não sabe, pergunta a alguém, né? Autoconhecimento. Lembra a primeira lição? Volta lá para a primeira lição de casa. Autoconhecimento. Você precisa entender isso. E outra coisa, que a gente procura na entrevista, né, além da questão da comunicação, é de fato ver o interesse, ver essa vontade de aprender do estudante. Tem empresa que chega para a gente e fala assim, é bem engraçado, gente, a gente até brinca, mas de fato isso é importante. Tem empresa que fala assim, Kathleen, eu procuro brilho no olho do estudante, eu não encontro esse brilho no olho, aquela coisa de fazer diferente, sabe, de querer. A gente, como é que a gente vai? Mas, assim, o que ele fala, o brilho no olho é metafórico, mas ele quer sentir esse querer aprender, né? Esse querer fazer a diferença naquela organização, né? Fazer a diferença ali. De fato, agregar, não só aprender, mas também contribuir depois que aprendeu, né? Porque, de fato, o estágio é isso. É um ato educativo supervisionado. Então, assim, você entra para aprender, mas você entra muito para contribuir. Né? Dentro do organograma das empresas, o estágio é muito importante, porque algumas utilizam esse processo de estágio, como o escritório, né, que a Marina faz parte, para depois selecionar futuramente, para ingressar esse profissional que você desenvolveu, que você viu brilhantemente sendo desenvolvido, ingressar naquela tua organização. Né? Então, eu falei um pouco antes de inquietude, né? É importante. Desculpa te interromper, Kathleen, isso é algo que eu também estou aprimorando. Não interromper. Meu marido fala para mim que eu tenho que parar de interromper. Ele me ajuda. Eu acho ótimo, porque a gente vai complementando. Essa inquietude do estagiário é muito importante, essa curiosidade, e ele tem que se apresentar. Eu coloquei um destaque no que eu iria falar aqui, com relação à apresentação. E veja, não estou falando de apresentação, né? Tem o estagiário, cabelo comprido, cabelo curto, enfim, acho que não estou falando da apresentação, assim, eu estou falando dele se mostrar para uma responsabilidade, ele se apresentar, estou aqui, quero aprender, não sei, mas vou aprender, né? Eu acho que isso também faz uma diferença, porque a gente tem, eu vou falar um pouco da nossa estrutura lá, a estrutura é grande, então o contato nem sempre pode ser com o coordenador, com o gestor, com o supervisor, ele está tendo um contato e desenvolvendo um trabalho com um advogado, e apesar da gente, né, instigar isso ao advogado, de trazer e enaltecer reconhecer esse estagiário, pode ser que ele não apareça. Então, ele tem que se apresentar, ele tem que dar um jeito de transparecer esses anseios deles. E, veja, não é porque ele vai se tornar exibido, não quero estagiário se amostrando, né, que vocês dizem aqui, se amostrando. A Brasil que a gente usa, né? Eu quero que ele saiba a parcela dele dentro da equipe, que ele reconheça a importância dessa atividade que ele está fazendo, e que se ele quiser fazer mais, eu vou
entregar mais, eu vou atribuir mais responsabilidades. Eu acho que esse extra, eu uso muito a palavra extraordinário, são pessoas assim que se destacam e que fazem além do que é pedido, né? O estagiário ele tem um limite dentro da responsabilidade dele, né? E da responsabilidade do advogado. Mas veja, a gente tem grandes ideias, né? Que aparecem, que surgem através dos nossos estagiários, porque eles têm, inclusive, uma cabeça muito mais antenada do que a nossa. Veja, eu tenho que aprender a falar com eles. Eu sou careta, sou da década de 70, sempre, né? E eu tenho que me atualizar para poder me comunicar com eles, para poder alcançá-los e principalmente para compreender o que eles estão falando e entender que às vezes essa ideia que não é bem comunicada, porque eles estão no processo de aprendizado, mas essa ideia ela tem que ser valorizada e ela tem que ser trabalhada e a gente não pode deixar de reconhecer isso, porque se a gente não reconhecer, ele não vai ter a segunda ideia dentro do Lime Falcão, ele vai ter lá na concorrência. Então, quero que eles tenham lá no Lime Falcão. Faladeira, de novo. Só para a gente concluir essa pergunta, né? Assim, o que de fato a gente espera numa entrevista é isso, conhecer você. A gente quer conhecer toda a sua potencialidade, todas as suas competências, aquilo que você tem de melhor. Então, fale, pesquise sobre a empresa, veja se de fato aqueles valores que a empresa, a missão e visão daquele escritório corresponde com o seu, porque quando você vai falar com muito mais entusiasmo, né? Você vai falar com muito mais entusiasmo sobre a vaga, porque você precisa ficar naquela vaga. Então, é isso, não existe receita de bolo, né? De fato, você se mostrar, você ser quem você é, evidenciar suas competências técnicas, que a gente já está vendo no currículo, você só vai reforçar, né? E evidenciar suas competências comportamentais, né? Então, assim, fale mesmo, treine um pouquinho, se tem um pouquinho de vergonha de falar, porque muitas vezes entrevistas são coletivas, né? Então, assim, treine um pouco. Então, assim, saiba que aquela ali é a oportunidade de você falar sobre você. Ninguém melhor do que você, a não ser seus pais. Sempre fala muito da gente. O marketing dos pais é infalível, né? Eu deveria explicar para os pais para saber da entrevista, não ia dar certo. Porque eu ia ter que... Nada, a gente ia ter sempre excepcional, acima da média. Meu pai foi o meu maior marqueteiro, tenho absoluta certeza que ele fez muita propaganda por aí, né? Meu pai e minha mãe, não tenho dúvida. Mas até como a Marina até ressaltou, teve um estagiário que comentou que joga futebol, aí ela já sabe que esse jovem é um jovem que é atleta, que está nativa, que possivelmente vai ser uma pessoa mais agitada. Realmente, é a disciplina. Geralmente disciplina, um esporte coletivo, olha a quantidade de informação que a gente tira de um hobby, isso mesmo. Então, alguém que faz que é um atleta, que até a bike mesmo, que gosta de bike ou gosta de correr, ele fala de uma disciplina, porque ele tem os momentos de treino dele, né? Então, assim, se ele sabe trabalhar no coletivo, ele é parceiro, porque muitas vezes as pessoas uma ajuda a outra, né? No momento de uma prova. Então, assim, realmente faz muito sentido você falar sobre essas coisas, até porque no momento de estágio você não tem muito o que falar de experiência. Então, você fala de monitoria, você fala de trabalhos voluntários, você fala, inclusive, o que você fez em casa que mudou a vida de todo mundo. Isso é importante. Né? Então, acho super importante aquela pessoa que conta a sua história, a história da sua família, né? Quem são os pais, o que ele está fazendo, o negócio da família, porque nem sempre ele tem a experiência do estágio. Então, ele vai lá para contar as origens dele, né? E a gente acaba conhecendo muito quando ele traz essas informações para a gente. Eu gosto muito quando a pessoa pode trazer a sua história, né? Contar um pouquinho sobre a faculdade, a mentoria. Veja, eu nunca fui mentora e eu passei na minha primeira entrevista de estágio, mas eu sei que é algo muito importante, né? Porque fala aí um pouquinho sobre a comunicação, sobre esse interesse de aprendizado, de aperfeiçoamento, né? Que o monitor tem arraigado. Mas veja, se você não é monitor, tá tudo bem, né? Passou, tá na faculdade. O trabalho para alguma disciplina também fala muito como é você nesse trabalho, né? Como é que você se posiciona no trabalho em equipe? Então, assim, esse tipo de pergunta traz muito do estudante, ele enquanto estudante, mostra muito ele enquanto profissional, porque a dedicação com a academia
também vai ser uma dedicação ali naquele ambiente de trabalho. Afinidade, né? Com a matéria. Isso. Falei para Mari, eu interrompi a minha amizade com o fato gerador já em 2000, na faculdade. Então, assim, eu jamais faria uma entrevista para o coordenador do tributário, porque eu ia passar, ele ia, na hora, sacar que o tributário não é para mim. Então, eu iria perder a minha oportunidade de estágio. Então, demonstrar a tua afinidade com a matéria, né? E realmente se candidate para vagas e para funções que lhe agradem, que estejam dentro do seu planejamento de capacitação e de desenvolvimento pessoal. Então, estou cursando Direito do Consumidor, estou fazendo consumidor como uma matéria, né? E vou me candidatar para uma vaga em que eu possa praticar o direito do consumidor, vou estagiar na área que eu quero. Então, também, a pessoa tem que se aplicar para vagas que estejam dentro do projeto de aperfeiçoamento dela. Então, já fiz um estágio na área civil, daí eu quero ir para o tributário, vamos experimentar. Experimentação é a palavra, né? Planeja e experimenta. Né? Essa é a fase melhor, que você pode também depois, de formada, ir para outra área, né? Ressignificar a profissão hoje está demais, a gente tem feito isso, reorientação profissional, né? Então está muito em alta também. Mas eu acho que o estágio, o momento que você está na academia, é a melhor forma de você experienciar, né? De você ver se dá certo naquela área ou não, principalmente em profissões como a do direito, né, do advogado, que tem um leque de atuação profissional. Até, inclusive, a gente vê coisas novas vão surgindo, né? Hoje a tecnologia está aí para também dizer que existe crime cibernético, existe crime pela internet. Então, assim, tudo isso precisa se atualizar e é um novo profissional que está sendo demandado. Novo profissional, nós estamos aprendendo a programar. Nós, advogados, estamos aprendendo a programar. Isso mesmo. Uma nova realidade. É o novo normal, como as pessoas têm falado, né? De fato, hoje a tecnologia, se a gente não se adequa a ela, se a gente não procura entender as coisas novas que podem agregar valor ao nosso trabalho, a gente vai ficando para trás. Então, por isso que é importante a gente estar atento a isso, né? Atento ao que atualizado, estudando. Isso. Tem que estar tão atualizado. Eu nunca imaginei estar editando vídeo. E hoje em dia, por causa do meu canal no YouTube, eu tenho que aprender a edição de vídeo, porque não fica legal você fazer na loucura, de qualquer né? forma, pois é. Realmente. Quer fazer, faça bem feito, né, Mari? Esse é meu lema. Aprende, estuda, se prepara, planeja e faz. Isso. Exatamente. Pronto. Nossa próxima pergunta é mais com relação ao currículo em si. O que é que faz ele destacar? Se ele tem curso técnico, e também na forma desse estagiário dele falar, quais são as experiências, se tem, se não tem, na escrita, que muitos lugares requerem provas. Aí, naquela hora de escrever, muito estagiário acaba ficando com medo de botar as ideias e ser julgado. E, ai meu Deus, eu não escrevo muito bem, tenho que falar melhor. E também na forma de se vestir no dia da entrevista, se ele é definidor, se não é para essa área de direito. Uhum. A forma de se vestir está muito atrelada à cultura da empresa, tudo está muito atrelado à cultura da empresa. Então, por isso que antes de eu me candidatar àquela vaga, eu preciso entender que empresa é aquela, né? Adequar meu currículo àquela cultura. Então, assim, hoje a gente sabe que a vestimenta, né? Então, assim, um escritório de direito ainda é muito tradicional, né? Então, você precisa estar mais no social, né? Então, assim, mas hoje existem as empresas de tecnologia que também está abrindo e está também levando isso para as outras áreas que eram mais tradicionais, como algumas indústrias, escritórios, de vestimentas mais livres, espontâneas, despojadas. Então, isso, de fato, está muito atrelado à cultura. Então, se eu vou mandar meu currículo para um escritório que ele é bem tradicional, então eu preciso estar atento a isso, né? Eu vou conhecer a história daquele escritório, conversar com alguém que já trabalha lá, ou procurar entender como é a cultura através do site, né? Hoje a gente encontra várias informações. E se não for tão, assim, o bom é não pecar pelo excesso, né? Então, acho que sempre o simples é o melhor.
aquela questão de não ir com roupas muito extravagantes, então roupas curtas, roupas decotadas. Então, assim, tá adequado no sentido de aparente o cabelo penteadinho, pode estar com o cabelo comprido, com barba, mas tudo que esteja dentro do conforme, né, assim, para que não demonstre um desleixo pessoal, até porque isso é importante. Então, se eu cuido de mim, eu cuido de tudo que está à minha volta, né? Então, assim, você pode ser quem você é, como você é, mas, assim, o cuidado, né, a gente precisa ter com a gente para que as outras pessoas vejam que, de fato, a gente se propõe a outras coisas, a ter cuidado também. Pode falar. Cuidado, eu ia complementar, porque eu já tive as mais diversas apresentações e entrevista de estágio, da camiseta do jogo de futebol ao impecável terno, né, e o cabelo engomadinho e o vestido impecável, etc. Eu acho que as pessoas normalmente têm um perfil, né, de vestimenta, de cuidado, de letra, enfim, que diz muito sobre a personalidade, né, e a gente tem que tomar cuidado também, nós, entrevistadores, para não tolir essa apresentação, esse perfil, porque acho que o estágio, como eu disse, aprendizado é um momento de se arriscar, é um momento de se apresentar e também de ser verdadeiro. Então, não adianta o estagiário vir lá de todo engomadinho e isso ele não se sentir à vontade também. Eu acho que as empresas, os escritórios normalmente têm um dress code, né? Eu sou uma pessoa muito careta, né? E eu aprendo com os meus estagiários a ser menos careta na minha vestimenta, na minha apresentação, etc. E eu acho super bacana, né? Porque eu preciso dialogar com eles, né? E deixá-los à vontade para ser estudantes, ser acadêmicos, ser jovens, né? E a gente tem que respeitar isso. Mas eu acho assim, se sinta confortável. Se você não se sente confortável de terno e gravata, não coloque para você ir para a entrevista, que você precisa estar à vontade, você precisa ser você mesmo. E se para você o terno e gravata não vai te deixar à vontade, não use. Você pode ser simples, como a Kathleen falou, você pode ser arrumado, né, e arrumado é cuidar de si, pode, sendo uma camiseta ou sendo uma camisa de botão, né, você precisa estar se sentindo à vontade. Então, se você vai se sentir bem com a camisa de botão aberta, fechada, se sinta bem, não se sinta obrigado a uma vestimenta tão formal. Tem escritórios que sim exigem um dress code impecável. E você vai saber se você está fazendo entrevista nesse escritório, não tenha dúvida. A gente tem o Casual Summer lá no escritório, e isso começa pelo sócio fundador, que ele é o primeiro a chegar de camiseta e blazer, ele não usa terno e gravata, e eu sou uma pessoa completamente careta na minha vestimenta. Então, acho que a gente tem que se respeitar, né, dentro do que é confortável e evitar, por exemplo, a camiseta de futebol, né? Teve que eu poderia ser. Eu não torço nem pro Santa, nem pro esporte, nem pro não sei qual é o outro, Santa. Náutico. Eu não torço para nenhum dos três, porque eu não quero criar inimizade, né, dentro da equipe. Mas eu acho que eu sugeriria que não fosse tão despojado, mas se sinta confortável. Se você, a mulher, se sente à vontade de calça, se sente de vestido, ela precisa sentar na sala de entrevista, para fazer a prova, e se sentir bem, né? Você falou aí do curto ou do comprido. Se ela cruza as pernas de uma forma e se sente confortável, ela eventualmente vai usar um pouco mais curto, mas se ela precisa ter a tranquilidade de se sentir, de cruzar as pernas ou de sentar e ir para frente na entrevista, argumentar, porque eu, por exemplo, eu falo muito com o corpo. Então, eu uso muita calça, porque eu não sou uma pessoa que lembra de como tem que cruzar a perna, então eu vou de calça. Eu também. Eu prefiro posso a sentar, ir para frente e para trás. Acho que a dica irrepreensível se sinta confortável, compreenda o dress code ou o que o escritório espera e vá da forma como você se sentir bem, pensando, é claro, que você quer agradar na entrevista. Então, né, pesquisa.
de fato, né, como a Marina está trazendo, é você se sentir confortável, logicamente, porque você já vai estar ali num momento de tensão, né, porque, de fato, ser avaliado é um pouco tensioso, deixa você tensionado, mas se sentir à vontade é o primeiro momento, né, é principal para estabelecer um rapport, você ficar mais relaxado ali. Rapport é a palavra. Mas o importante também é você conhecer muito aquela cultura organizacional, entender como é, porque isso pode até contar, né? Assim, a Marina, quando ela faz o processo seletivo dela, ela tem esse olhar, mas pode ter outras pessoas que não. Por isso que é importante você conhecer essa cultura organizacional, para, de fato, você ter, assim, noção de como você poderia lá se comportar naquele momento. Você pode estar mais à vontade, pode, e de acordo com o que a empresa sugere como adequado da sua vestimenta, né? Esses dias... Antes que eu não... Tu poderia resgatar, porque deu uma cortadinha? Esses dias, uma supervisora que foi minha estagiária disse que eu sou os olhos que tudo vê. E eu acho que eu realmente, com o tempo, a gente aprende onde a gente tem que olhar. Mas você tem que estar atento a esses sinais, né, na entrevista, e quando você compreende que o candidato ele está à vontade, ele está sendo ele mesmo, você já sabe o que você vai esperar do nosso futuro estagiário. Realmente, o processo de entrevista, com o tempo, a quantidade aprimora muito, escuta, aprimora muito aquilo, você já sabe onde olhar, né? Você já sabe o que perguntar, então, de fato, isso aprimora bastante com o tempo, né? Sim, Marina, você perguntou algo antes da vestimenta que fugiu um pouquinho, só para relembrar para a gente... Acho que era do formato das informações no currículo. Pronto. Olha, currículo, gente, é uma coisa importantíssima. Foi muito bom falar sobre currículo, porque, de fato, currículo é o primeiro, é você chegando antes de você mesmo na empresa, né? Naquela instituição, através do e-mail, através do site que você fez a inscrição, então suas informações chegam antes de você, a sua identidade está ali. Então, é importante que o currículo ele seja preciso e objetivo. Quando a gente fala de estágio, existem vários erros, gente, que assim, às vezes mínimos, mas que tira você da oportunidade. Se você é um estagiário de direito, então, o que é importante ter no seu currículo? A faculdade que você estuda, o horário que você estuda, porque você não pode estagiar num horário que é o mesmo horário que você estuda, então a gente precisa conhecer isso antes, né? Você pode até tudo bem, a vaga foi divulgada para de 8 ao meio-dia, mas tem estudante que manda, estudando pela manhã, ele viu ali direito e manda ali o currículo dele, aplicou, né? Pois é. Então é importante ter o horário que você estuda, o período que você está, por quê? Muitas vezes a vaga, ela pede um estágio de 6 meses, ou a empresa ela quer ficar os 2 anos, porque quer desenvolver aquele estagiário pelos 2 anos. Ela pode fazer isso, né? Então, assim, passa os 2 anos e a gente morre do coração. ou só 12 meses. Então, se você já está no final do período, se você é um bom candidato, logicamente, a gente pode chamar enquanto RH e tentar convencer o gestor, mas ele é um bom candidato, deixa ele 6 meses, vai ser um diferencial. Mas é preciso estar lá, porque muitas vezes algumas empresas querem o estagiário disponível por 1 ano, ou por 6 meses. Então, a gente saber no período ideal que você está, não te chama para um processo seletivo, ou não te liga e acaba gerando uma frustração, porque você não vai conseguir dar continuidade, justamente por isso, porque você não vai conseguir completar aquele tempo no estágio, né? Então, dicas essenciais no currículo. Outro ponto, gente, que o currículo muitas vezes não vem, endereço. Então, assim, tem estudante que bota a rua, mas não bota o bairro, não bota a cidade. Então, assim, são pequenas coisas que é importante, que hoje, em Recife, você sabe como é o deslocamento, né? Então, assim, tem algumas empresas que gostam de estagiários que residam próximo, isso é um perfil, né? Então, assim, é importante estar ali o seu endereço também, né? Então, outro contato, ponto telefone, e-mail. Você coloca o seu contato, dentro do currículo tem o primeiro contato e muitas vezes o segundo. Geralmente, o segundo é aquele que você não usa tanto, né? Ou é recado. Mas eu já liguei para estudantes que o primeiro contato era o recado. Então, meu primeiro contato foi com outra pessoa que não foi com ele, porque o telefone dele estava depois. Então, informe se esse telefone é o WhatsApp. Coloque um e-mail que você visualiza sempre. Não bota só aquele e-mail, porque tem um endereço de e-mail aqui,
coloca aquele e-mail que você visualiza sempre, porque hoje, muitas vezes, a gente tem diversas vagas, muita gente para convocar. A convocação, tem gente que utiliza o e-mail para convocar, utiliza o WhatsApp para convocar. Então, assim, precisa estar esses dados certinhos, escritos de maneira correta também, por isso que é bom revisar o seu currículo antes de encaminhar, veja se seu telefone está certo, veja se seu e-mail está correto, porque você pode perder uma oportunidade por erro apenas de digitação, né? E, enquanto estudante, o que é importante, como a gente não vai visualizar experiências, é você agregar valor com capacitações de médio ou curto prazo que vão dar, que sejam além do teu currículo acadêmico, mas que dentro da tua área profissional, né, o mercado solicita esse tipo de conhecimento. Então, saber fazer uma apresentação, muitas vezes é importante, né? Então, saber mexer com essas ferramentas. Excel, utiliza-se muito, muitas empresas pedem esse conhecimento de Excel. Saber fazer os recursos do Word todos, porque vai redigir, precisa conhecer de algum tipo de documento. Então, assim, é importante que você faça esse tipo de capacitação e isso esteja no seu currículo. Isso vai agregar valor ao seu currículo. Tá? Então, assim, um currículo bem feito, ele é objetivo, porque o que o recrutador quer é bater o olho e achar as informações que ele precisa. Não tem uma informação como o período que você estuda, ou turno, algo desse tipo, pode correr o risco de você ser descartado mesmo antes de ser convocado, só naquela análise do teu perfil, na análise do teu currículo. Outra, só faria um complemento, né, que qualquer experiência é válida, tá? Não necessariamente uma experiência na área do direito. Então, já trabalhou com vendas, né? Já foi voluntário em algum projeto. Eu acho que, assim, tudo que você conta a tua história, né, seja ela acadêmica ou no direito, ou em outra área completamente, né, fiz uma outra faculdade, trabalhei com outra profissão, né, além dos jovens, a gente também recebe no escritório e tem funcionários também com mais idade, com, né, aposentado, etc. Então, assim, a gente focou aqui um pouco no jovem, no estudante acadêmico, mas a gente tem que pensar que o nosso acadêmico pode ter 18, 30, 50 ou 60, né? O importante é que ele está ali, mas ele é acadêmico e ele está aprendendo o ofício, ele está aprendendo o direito, então ele pode ter uma outra formação. E essa outra formação, essa outra experimentação também é muito importante, tá? A gente às vezes não coloca uma experiência em uma empresa, né, que a gente cuidou de parte financeira, enfim, o que foi. Eu acho que quando você desenvolveu alguma atividade, é importante que ela conste nesse currículo, resumidamente, mas que ele se apresente, né? Uma experiência qualquer conta, né? Enfim. Se isso for deixar o currículo muito longo, aí você pega as últimas experiências, né? As últimas experiências que você teve. Mas, assim, como a gente está falando do estudante que está em busca de uma área, assim, de uma área específica, né? Seja ele jovem ou não, mas ele é estudante, ele quer um estágio, ele quer complementar aquela formação dele, o importante é que esteja muito bem escrito tudo que ele tem feito para atuar naquela área, né? Naquela área que ele está, se é do direito, se é psicologia, se é administração. Então, tudo é válido dentro de um currículo, mas se você tem as informações que vai gerar valor para aquela vaga, você viu o perfil da vaga, você conhece alguns aspectos. Então, o teu currículo precisa estar muito de acordo com aquilo ali, porque senão ele vai passar. Se aplique para a vaga que você isso. pretende. Por isso, você sempre revisar seu currículo. Vai enviar ele para alguma vaga específica, revisa o teu currículo, dá uma olhada, né? Eita, tem essa vaga aqui, eu acho que cabe eu falar dessa minha formação profissional aqui, ou cabe eu falar dessa experiência. Eu sei que essa empresa, ela dá valor a isso, né? Então, assim, eita, tá muito longo o meu currículo, eu vou me ater ao que a vaga está pedindo, né? Então, assim, é importante, de fato, você mostrar quem é você através do seu currículo, mas você precisa ser coeso, sucinto, mostrando, logicamente, você e de acordo com o que a vaga está pedindo. Por isso que a gente sempre fala, você pode ter, às vezes, mais de um currículo, né? Kathleen, foto.
Deixa eu perguntar para você, foto, a gente recebe às vezes o currículo com foto, sem foto, tem foto Facebook, tem foto carteira de identidade, e aí, o que você diz sobre isso? Foto no currículo, geralmente quando a vaga pede o currículo com foto. Se a vaga não está pedindo currículo com foto, não tem necessidade, não necessariamente você precisa mandar o seu currículo com foto. E deixa o Instagram para o Instagram, né? E se você colocar, de fato, uma foto no seu currículo, lembre-se que ele é um documento, né? Kathleen? Eita, acho que travou. Deu uma travadinha. Então, você... Voltei. Eu sumi aqui de repente, voltou. Eu acho que deve ser pelo horário, que já está a gente precisa terminar. Eles vão cortando a gente. Bom, é isso, gente, é isso. O currículo é muito importante. Então, as dicas que a Marina também falou, é importante. Você precisa mostrar, se você tem experiência, coloque, mas se você não tem, agregue valor com cursos, né? Mostre que você, de fato, está se empenhando para aquela área, né? Através, não só na academia, mas além da academia. Você está buscando agregar valor com outras informações. Pois é, temos isso aí. Que encerrar, Mari. Eu falei demais. Eu ficaria aqui a noite inteira falando, né? Passou que nem sentiu. Espero que todos tenham gostado, que foram dicas relevantes, que ajudem vocês aí nessa jornada de vocês, né? Em busca do desenvolvimento profissional, depois que vai para o mercado de trabalho também. Então, assim, fica a dica, como a Marina falou, desenvolvimento é tudo, a gente nunca para, não vai parar. Estudem. Se eu posso deixar um registro aqui, estudem, se capacitem, se atualizem. Eu posso deixar o e-mail, né, para eles mandarem, ou eles têm que mandar para a comissão, enfim. Nosso site é rh@limefalcão.com.br. Tenho 2 seleções para fazer. Por favor, mandem currículos, se apresentem, né? Vamos adorar receber essas informações. Espero poder ter ajudado vocês com a minha vida, com o que eu passei enquanto acadêmico, aos meus acadêmicos e a minha equipe, eu espero ter feito alguma diferença na vida deles. Agradeço a oportunidade mais uma vez, Amanda, a comissão de relações acadêmicas, muito obrigada pela oportunidade de falar. Contem comigo, o tema eu adoro, se precisarem, estou à disposição. Mari, obrigada. Kathleen, foi um prazer te conhecer e poder aprender com você. Vou convidar você também, tá? Para aqui trazer as suas informações. A gente tem projetos aqui que falam com estudantes que estão em formação ainda no ensino médio, que vão escolher. Então, assim... Conte comigo. Adoro fazer mentoria. Está comigo aqui, pode contar. E eu quero agradecer também à comissão, ao Léo, à Mariana, obrigada, né, pelos bastidores, né, por tudo isso, até para a gente fazer conta. E também deixar o site do IEL, que é o ielpe.org.br, para o estudante fazer o cadastro dele. E lá, assim que ele faz o cadastro, se tiver alguma vaga dentro do perfil, ele já recebe o comunicado no seu e-mail. Então, gente, é isso. Boa noite, obrigada. Um prazer. Boa noite, obrigada pelo espaço. Agradece bastante a presença. E aqui nessa live vocês brilharam. Não tenho dúvidas que todo mundo saiu daqui com um conhecimento elevado. Muito obrigada, gente, e uma ótima noite para todos vocês. Tchau. Obrigada, boa noite. Obrigada, Mari. Tchau, gente.